Nessa aula nós vamos configurar o General Setup do pfSense. Nós vamos acessar aqui em System, General Setup. Tá. Aqui em System nós podemos informar ou alterar o hostname do pfSense e o domínio dele. Como já foi configurado na Wizard do pfSense, nós vamos deixar dessa forma. Tá. Aqui em DNS Server Settings, nós podemos informar ou alterar o DNS Server, né? No caso a gente já informou o 8.8.8 e o 8.8.4.4, são os IPs de DNS do Google, né? A gente pode adicionar outros IPs de DNS aqui, clicando em add DNS Server, e também podemos selecionar um gateway para cada DNS, ok? De forma opcional. Ao utilizar mais de uma conexão WAN, se a gente tiver, por exemplo, duas interfaces ligadas à internet, o WAN 1 e o WAN 2, enfim, a gente deve ter um DNS exclusivo para cada gateway. Tá, essa opção aqui, se ela estiver ativa, o pfSense usará servidores de DNS atribuído pela sua interface WAN, se ela estiver configurada como DHCP ou então PPoE, né, para os seus próprios propósitos, incluindo o DNS Forwarder e Resolver. No entanto, eles não serão atribuídos aos clientes de DHCP do pfSense. Se habilitarmos essa opção, o pfSense não vai usar o DNS Forwarder ou Resolver como servidor de DNS para o pfSense. Por padrão, o localhost, o próprio pfSense, né, será usado como o primeiro servidor de DNS, onde o DNS Forwarder ou o DNS Resolver está habilitado e configurado para escutar no localhost. Portanto, o sistema pode usar o serviço de DNS local para realizar pesquisas. Habilitando essa opção, ele vai omitir o localhost da lista de servidores de DNS. Tá, aqui em localização, a gente pode informar ou alterar a time zone, no caso, nosso fuso horário. Aqui em time service a gente pode informar outro servidor NTP. E aqui em linguagem a gente pode mudar a linguagem do nosso pfSense. Tem várias linguagens, até o português do Brasil tem disponível aqui. Tá? Mas eu recomendo vocês deixarem o padrão mesmo, que é inglês, pois a tradução do português ainda não está 100%. Isso pode acabar atrapalhando a gente, né? No caso, nesse curso aqui a gente vai utilizar o pfSense na linguagem inglês mesmo. Tá. Aqui em Web Configurator nós temos várias opções. A primeira aqui é o tema do pfSense, que a gente pode trocar. Aqui na navegação a gente pode habilitar, se tiver como scroll aqui, o menu do pfSense vai ficar lá em cima, parado mesmo. Conforme a gente rola a página, ele permanece lá em cima. E se a gente habilitar essa opção de fixar o menu, conforme a gente vai fazendo a rolagem, o menu vai acompanhando junto à tela. Aqui no hostname do menu, se a gente mudar aqui para o hostname online, no lugar desse help vai aparecer o nome do nosso pfSense, nosso hostname, que é pfSense.localdomain. Tá, aqui no dashboard coluna tá como duas colunas. No caso, seria essa tela aqui do dashboard. A gente pode botar quantas colunas forem necessárias. Isso aqui também vai depender do tamanho do monitor que vocês estiverem utilizando. Tá, se essa opção for selecionada, as listas de interface de rede elas serão ordenadas por descrição. Caso contrário, elas vão ser listadas da forma WAN, LAN e OPTN.
Essas opções elas permitem que certos painéis sejam ocultados automaticamente no carregamento da página. Isso aqui, por padrão, toda tabela de estados é exibida. Você entrar em diagnóstico de states, esta opção vai requerer que um filtro seja inserido antes que os estados sejam exibidos. Ela é útil para um sistema com tabelas de estados grandes. No caso seria aqui. States. Se tivesse habilitado ali, todas essas tabelas estariam ocultas. Aí conforme fosse aplicado o filtro aqui, elas iam aparecendo. Se selecionado, clicar em um rótulo na coluna da esquerda selecionará ou alterará o primeiro item do grupo. Aqui em alias, se selecionado, os detalhes de pop-ups de alias não serão exibidos, apenas a descrição do alias, por exemplo, nas regras de File. Aqui a gente pode escolher uma outra cor para a nossa tela de login, aquela tela onde a gente forma o usuário e senha do pfSense. E se essa opção for marcada, vai mostrar o nome do host no banner do login. Vamos salvar. Essa foi a nossa configuração de General Setup. Eu agradeço pela atenção de todos e até a próxima aula.